É com razão e com base em terríveis experiências que chamamos os pré-nascidos de uma abominação. Pois quem sabe qual persona perdida e amaldiçoada saída de nosso passado maligno pode ocupar a carne viva? Oi pessoal, Daniel Tanan aqui. Então no último vídeo que eu fiz do Lord Duna, eu expliquei um pouco sobre como eu acho que o Leto chegou na conclusão sobre a origem dos vermes gigantes, né? Só que eu percebi que era melhor eu ter explicado antes o conceito, né, da abominação, que é melhor trabalhado em Filhos de Duna, o terceiro livro da série. Então, no primeiro livro a gente tem a Alia, que todo mundo chama de abominação, né? As Bene Gesserit deixam claro que é um perigo deixar essa menina viva. A Gaius Helen Morrian, quando vê ela, diz: mata, ela é uma abominação, não pode deixar ela viva. Enfim, esse livro aqui explica melhor o porquê. E pior ainda, spoilers, já aviso aqui. A Alia se torna exatamente aquilo que as Bene Gesserit tanto temiam. Então, em Duna, eu acho que nesse filme, pessoal que só viu o filme, eles ainda não tocaram no assunto da memória genética. Fica claro que o Paul consegue ver o futuro, só que ele consegue ver o passado também. Eu expliquei um pouquinho no vídeo das Bene Gesserit que quando elas ascendem, né, a posição de Reverenda Madre a partir do ritual da Água da Vida, elas ganham a memória genética, né? A outra memória. Elas ganham esse acesso às memórias de seus ancestrais, só que tem um detalhe também. Elas podem ver apenas a parte feminina dessas memórias. E também as memórias podem ser passadas, né, entre as reverendas madres, que elas tocam a testa, né, e passam essas memórias. Seria um tipo de telepatia também, né, esse compartilhamento de memórias. Uma curiosidade é que no filme de Duna aparece a Lady Jessica ali toda pintada. Eu acho que aquele pontinho que ela tem na testa é justamente o ponto para a memória ser transferida. Esse super ser humano que conseguiria ver tanto as memórias genéticas femininas quanto as masculinas seria o Kwisatz Haderach. E a gente sabe que o Paul foi um erro de cálculo das Bene Gesserit e também uma insolência ali da Jessica, que deu à luz um menino achando que poderia vir a ser o Kwisatz Haderach, e acaba que ela estava certa. But you in your pride thought you could produce the Kwisatz Haderach. Was I wrong? Até porque a genética não é uma ciência exata. Enfim, Jéssica ali mais pra frente no primeiro livro, ela dá à luz a uma filha, que é a Alia. Teve uma complicação aí nesse parto da Alia, porque quando a Alia ainda estava no ventre da Jéssica, ela passou pelo ritual para ser uma reverenda madre, né? O ritual de tomar a água da vida. E ela tomando essa água da vida desperta também a Alia, que ainda estava dentro do ventre dela. A Alia então já nasce com memórias ancestrais. Ela é como uma pessoa de, sei lá, a humanidade teria em Duna uns 320 mil anos. Então ela é uma pessoa de 320 mil anos no corpo de uma garotinha que acabou de nascer. Então, a Alia, ela inveja as habilidades de seu irmão, né, as prescientes de ver o futuro. Ela quer ver o futuro também. Ela vislumbra, mas é um poder bem limitado, não é igual dele. E ela toma muita especiaria, né, tem uma overdose de especiaria para ver se ela consegue chegar lá no nível dele. Só que só piora o problema das personas da memória genética que ela tem, que ela é a regente agora. Ela acha que a visão presciente ajudaria ela a governar. Vamos ler algumas passagens do Filhos de Duna. As outras vidas se acumulavam dentro dela como uma maré hedionda. Cada uma daquelas vidas exigentes pressionava sua face contra seus centros de visão, uma nuvem de fisionomias.
Algumas tinham a pele manchada de sarna, outras eram grossas e cheias de sombras fuginosas. Algumas bocas pareciam losangos úmidos. A pressão da turba elevava a Lia de arrasto em sua correnteza, obrigando-a a flutuar e então mergulhar dentro dela. Aqui mais pra frente, na mesma página, havia uma cacofonia de pedidos por sua atenção. Eu e não, eu. Ela sabia que se prestasse atenção uma só vez que fosse, de maneira completa, estaria perdida. Contemplar uma única face dentro de toda a multidão de faces e seguir sua voz seria ficar presa ao egocentrismo que compartilhava sua existência. E aí o que acontece? Todas essas personalidades dentro da memória genética de Alia tentam possuí-la. Olha só o que acontece aqui. Uma tenta ela falando: "A presciência faz isso com você", murmurou uma voz. Ela tapou as orelhas com as mãos, pensando: "Não sou presciente, o transe não funciona comigo." Mas a voz insistia: "Poderia funcionar se você tivesse ajuda." Outras vozes se entrelaçavam em sua cabeça. "Eu, Agamemnon, seu ancestral, exijo uma audiência." Não. E ela espremia as mãos contra as orelhas, até que a carne reagiu com dor. Uma risadinha lunética em sua cabeça perguntou: "E o que aconteceu com o vídeo?" Simples, ele é o mesmo que John Bartlett. Acaba começando umas conversas nada a ver, né? Até Agamemnon, que é o ancestral mais antigo que a gente sabe dos Atreides, que inclusive eles têm esse nome porque eles descendem diretamente da casa de Atreus. E ela fica desesperada querendo se livrar dessa confusão na mente dela, que estava deixando ela louca. E quem é que chega dando essa solução para ela de maneira bem maléfica mesmo, com segundas intenções? O Barão Vladimir Harkonnen. E ela se deixa possuir pelo Barão Harkonnen porque ele afasta todas as outras vozes e em troca disso ele quer viver através dela, né? As perversidades dele aparecem através dela, os fetichismos dele, e ela acaba ficando bem gulosa igual ele. Ela acaba incorporando mesmo a persona do Barão Harkonnen. Então é exatamente isso que as Bene Gesserit temiam, que, sei lá, um Barão Harkonnen revivesse a partir de uma dessas abominações que traz essa persona terrível à tona novamente. Então, a Alia sucumbiu. E os nossos filhos de Duna aqui, né, que são os filhos de Paul Atreides, Leto II e Ganima, eles correm esse perigo também. O que aconteceu para que os filhos do Paul fossem concebidos dessa maneira, pré-nascidos também como a sua tia Alia, foi que a Irulan estava ministrando contraceptivos na comida da Chani, impedindo que ela ficasse grávida. Ela mudou a sua dieta, consumindo mais especiarias, e eles acabaram nascendo como abominações também. E foi uma quantidade muito grande de especiaria que a Chani ingeriu, né? Se fosse uma pequena, talvez não houvesse uma grande mudança, né, nos filhos dela. Muito provavelmente a genética do Paul teve um papel também na natureza resultante dos seus filhos. Foi essa mistura da ingestão exagerada de especiaria por parte da Chani nessa nova dieta dela e a genética do Paul que misturou, nasceram Leto e Ganima. Inclusive tem uma cena em que eles incorporam os pais deles, em que a Chani quase que possui a Ganima. O Paul também quis, só que o Paul tem uma força de vontade maior, né? E ele conseguiu sair lá do filho dele, porque essas personas existentes na memória genética querem viver mais uma vez. E o Paul até explica para o filho dele que principalmente aqueles que experimentaram o gostinho do poder como ele,
o Barão Harkonnen e por aí vai. Vou ler algumas passagens para vocês disso também. Você não consegue ler meus pensamentos? Leto perguntou. Você saberia se ele... Às vezes eu consigo sentir seus pensamentos, mas nós só vivemos através dos reflexos de sua própria consciência. É a sua memória que nos cria. O perigo é uma memória precisa. E aqueles de nós que amaram o poder e o reuniram a qualquer preço, esses podem ser mais precisos. Mais fortes? Leto murmurou. Mas fortes. Aliás, tem uma coisa interessante aqui quando o Leto ele incorpora o Paul, que vem uma coisa que define bem o Paul, né? Depois de tudo que aconteceu com ele, que ele fala assim: mais uma vez, uma respiração tremida atravessou o corpo de Leto e o Leto observador sentiu o profundo anseio de seu pai por viver mais uma vez numa carne viva, tomar decisões vitais e que necessidade desesperada de desfazer erros passados. Ou seja, o Paul ele se arrepende bastante de muita coisa que ele fez. E ele é tentado a possuir o Leto, né, para reparar esses erros. A Shani não tem a mesma força de vontade do Paul. Olha só o que acontece. Mãe, você deve se retirar. Ele advertiu. A tentação, ela comentou e lhe deu um beijo. Ele a repeliu. Você tomaria a vida de sua filha? Ele indagou em tom imperioso. É tão fácil, tão estupidamente fácil. Ela retrucou. E mais adiante, na mesma página. Eu a desprezarei, mãe. Ele a repudiou. Outros não me desprezarão. Ela argumentou. Seja meu bem-amado. Se eu for, você sabe o que vocês duas se tornarão. Ele rebateu. Meu pai irá desprezar você. Nunca! Mas eu sim. Não diga isso, ela disse lamentosa. Eu desprezarei você. Por favor, não diga isso. Ele desprezará você. Ele lhe dará as costas. Ele partirá para o deserto, mais uma vez. Não. Eu cortei um pouco do texto, senão eu ia ficar aqui lendo demais. Enfim, é muito legal essas partes. Aí você já vê que tem algumas personalidades que são mais fortes do que outras nessa memória genética. E o Paul já fala, né? Aquelas que experimentaram o gostinho do poder, são facilmente atraídas pelo poder, são ainda mais fortes. É curioso que a Shani só concorda em sair depois que o Leto fala que o Paul a desprezaria caso ela possuísse a Ganima. Então, depois a Ganima, ela mostra sua preocupação de se eles seriam possuídos também, igual a tia foi, mas o Leto fala para ela o que ele aprendeu com essa incorporação, né, dos pais deles. A Lia está possuída, ela lembrou. Isso poderia acontecer conosco. Já poderia inclusive ter acontecido e a gente não perceber. Não. Ele sacudiu a cabeça e enfrentou o olhar dela. A Lia resistiu. Isso deu força aos poderes dentro dela. Ela foi sobrepujada por sua própria força. Nós ousamos buscar em nosso interior, buscar as antigas línguas e o antigo conhecimento. Já somos amálgamas dessas vidas em nosso íntimo. Nós não resistimos. Seguimos com elas. Foi isso que aprendi com nosso pai na noite passada. Era o que eu tinha de aprender. Então é o seguinte, por que o Leto e a Ganima não sucumbiram à possessão igual a tia deles? O Leto explica aí que é porque ele aceita, né, desde muito tempo essas personalidades que tem dentro dele e ele as incorpora dentro de sua própria personalidade. Tipo, que ele falou ali das línguas antigas. Muitas vezes ele e a Ganima conversam em francês, que é uma língua morta no universo de Duna, e línguas até mais antigas. Eles conversam em egípcio, que é bem interessante, e o pessoal fica, que diabo que eles estão conversando aí? Eles puxam essas coisas da outra memória, sabe? Conhecimentos linguísticos
E como eu falei no vídeo anterior que eu fiz sobre os vermes, o mistério dos vermes, eles podem ter puxado também o conhecimento ecológico de seus ancestrais, né, dos planetologistas, inclusive, que é o avô deles, o Letkines, e o bisavô deles, o Ardokines. Enquanto que a Alia se assustou, né, que ela nunca teve isso tão intensamente como ela teve depois do transe da especiaria, né? E nesse assustamento que ela teve, ela procurou ajuda com a primeira personalidade que apareceu oferecendo isso a ela. Outra alternativa é você conseguir construir uma relação de Mohalata com alguma dessas personas em sua consciência. O acúmulo Bene Gesserit de experiências, porém, tinha sinalizado a existência de uma possível saída de tal armadilha. E quando Ganima se arriscou ao compartilhamento interior, ela convocou primeiramente a Mohalata, a parceria com o Benigno que talvez pudesse protegê-la. Ela se lembrava desse compartilhamento agora, em pé, à claridade do ocaso, naquela borda do jardim suspenso do forte. Imediatamente, ela sentiu a presença e recordação de sua mãe. Shani estava ali com ela, como uma aparição entre Ganima e os penhascos à distância. Aí você vê, depois daquele incidente, a Shani, ou Chani, tem gente que gosta de pronunciar bem bonitinho o nome dela. Enfim, a Shani, ela se torna a Mohalata, a personalidade guardiã da consciência da sua filha. Aí você me pergunta, você não falou que era só o Kwisatz Haderach que poderia ter as memórias genéticas masculinas? Então como é que a Alia tem memórias do Barão, do Agamemnon e tudo mais? Pois é, eu acho que é porque ela tem esses genes do Kwisatz Haderach, afinal ela é irmã do Paul, então ela poderia acessar também essas memórias. Mesma coisa os filhos do Paul, né? São filhos diretos dele, então, enfim. Daí a gente pode tirar que os três, Alia, Leto II é com certeza um Kwisatz Haderach, mas a Alia e a Ganima, elas são potenciais Kwisatz Haderach. E é isso por hoje. Espero que vocês tenham aprendido, né, alguma coisa sobre as abominações de Duna, sobre os prematuros, né, os pré-nascidos desse universo. Então, curta o vídeo se achar que deve, sinta-se livre para comentar e se inscreva no canal caso você não tenha se inscrito ainda. E até a próxima!